Dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre os erros inatos no metabolismo, que são um grupo heterogêneo de doenças causadas por mutações em genes que codificam proteínas que atuam no metabolismo. Eles podem ser herdados ou podem ocorrer como resultado de mutações espontâneas ou as mutações de novo, como a gente falou na aula passada. Eles não têm cura. E segundo a Rede de Erros Inatos do Metabolismo Brasil, individualmente eles são raros, mas em conjunto eles representam uma situação frequente, com a prevalência estimada de 1 para 800 indivíduos, que é uma prevalência similar à síndrome de Down. Então, esse dado é importante porque a gente estuda os erros inatos no metabolismo como condições raras, e realmente eles são, mas a gente acredita que nunca vai encontrar com eles na nossa vida profissional e não é bem assim. Então é importante que a gente saiba pelo menos o básico. A maioria envolve defeitos em enzimas e transportes de proteína. Então, relembrando que as enzimas são como pequenas tesouras que ajudam a cortar ou transformar uma substância em outra. E quando elas não funcionam, elas geram o acúmulo ou a falta de uma substância no corpo. E isso é o que causa os erros inatos no metabolismo. Em outras palavras, mais detalhado o que são os erros inatos no metabolismo. Então, relembrando que o metabolismo é o conjunto das reações celulares organizadas em vias metabólicas e reguladas por enzimas que degradam ou sintetizam novos metabólitos. Esse sistema interligado permite o funcionamento do organismo. Então, como cada etapa de uma via metabólica ela é controlada por uma enzima, quando essa enzima ela não funciona, resulta na interrupção da via. Em consequência, substância percussora, que a gente chama de substrato, como por exemplo aqui essa molécula A, ela pode se acumular no organismo, enquanto os compostos subsequentes, que a gente chama de produto, como a molécula B e a molécula C, eles deixam de ser sintetizados em quantidades suficientes. E ainda pode acontecer a ativação de uma via metabólica acessória devido ao excesso de um determinado produto, como por exemplo aqui ocorre a transformação da molécula A na molécula D. E são essas interrupções dessas vias que provocam os erros inatos no metabolismo. Eles são classificados de acordo com o fenótipo clínico e a classificação mais didática ela é encontrada no livro Bases Metabólicas e Moleculares das Doenças Hereditárias, que foi publicado em 1995 por Saldo Bryan e Charpentier. Eles dividiram os erros inatos no metabolismo em duas categorias principais. Na categoria 1, eles agruparam as doenças que possuem características mais uniformes e, por conta disso, elas possuem um diagnóstico fácil de ser realizado, porque elas geralmente afetam o sistema funcional ou afetam apenas um órgão ou sistema anatômico. Na categoria 2, eles agruparam as doenças que têm uma grande diversidade de sintomas e de apresentação, porque essas doenças afetam vias metabólicas comuns a muitas células ou órgãos. E por conta dessa variedade, eles ainda dividiram esse categoria 2 em 3 subgrupos. O subgrupo 1, que inclui alterações do metabolismo intermediário, que afeta pequenas moléculas. O grupo 2, que inclui alterações que envolvem principalmente o metabolismo energético. O grupo 3, que inclui alterações que envolvem moléculas complexas. Essa classificação ela ajuda muito na prática diária, na hora do diagnóstico e na hora de buscar qual enzima testar, ver qual via metabólica ela está sem funcionar corretamente. Então, eu não vou trazer para vocês as doenças de acordo com essa classificação, porque por conta da variedade de sintomas de apresentação dessas doenças, muitas vezes elas estão classificadas em duas categorias diferentes. Então, o que eu quis mostrar aqui para vocês é que existe uma classificação e que ela pode ser usada no caso do diagnóstico. Então, vocês, caso precisem, sabem onde procurar. Com relação ao padrão de herança, a maioria são herdados como traços autossômicos recessivos. Então, no caso de um casal heterozigoto para uma determinada condição, possui 25% de chance de gerar uma criança que possui esse erro inato no metabolismo em cada gestação.
Outras doenças, elas são herdadas como traços recessivos ligados ao X, ou seja, a mãe ela é portadora da mutação enquanto o pai é doente. Então, nesse caso, esse casal possui um risco de gerar, um risco de 50% de chance de gerar uma criança com erro inato no metabolismo, e esse risco também é para cada gestação. E algumas doenças são herdadas como traços de DNA mitocondrial. Relembrando na aula passada que a mitocôndria ela possui um DNA e essas organelas elas são herdadas da linhagem materna. Então, o risco de recorrência é de 100% das crianças de ambos os sexos. Com relação ao diagnóstico, ele pode ser realizado a partir da triagem neonatal, a partir de testes metabólicos, plasmáticos e urinários, como, por exemplo, o teste do pezinho, que aqui no Brasil ele é oferecido pelo Sistema Único de Saúde, e desde 1992 ele é obrigatório em todo o território nacional. Ele englobava 6 doenças apenas, entre elas a fenilcetonúria, que a gente vai falar dela daqui a pouco, mas a partir de maio de 2021, com a nova lei, esse exame passará a abranger 14 grupos de doenças. E aí a ampliação desse teste está sendo feita em etapas, e segundo o governo federal, quando completar um ano dessa nova lei, já vão ter sido incluídas 50 doenças que podem ser diagnosticadas com o teste do pezinho, que é oferecido pelo SUS. Com relação aos tratamentos, a terapêutica adequada de doenças metabólicas depende muito do erro inato do metabolismo responsável pela doença e da substância que está sendo acumulada, que causa o desequilíbrio bioquímico. Então, o tratamento é específico e ele envolve um acompanhamento interdisciplinar, que inclui dietoterapia, ou uso de medicamentos, ou reposição da enzima que está faltando, a enzima defeituosa, cirurgias e transplante de órgãos e tecidos. Um dos tratamentos é a partir da utilização de fórmulas dietoterápicas para erros inatos do metabolismo. Essas fórmulas, elas são regulamentadas pela Anvisa e são específicas para determinado erro inato do metabolismo, como, por exemplo, existe uma fórmula para o distúrbio no ciclo da ureia, outra fórmula para a doença do xarope do bordo, e elas fornecem parte da necessidade nutricional dos indivíduos com aquele erro inato do metabolismo e não possui aquele nutriente relacionado ao distúrbio, aquela molécula que o indivíduo ele não consegue degradar. E dos erros inatos do metabolismo que podem ser tratados com essas formas são as galactosemias, que ocorrem devido à deficiência de uma das 3 enzimas responsáveis na degradação da galactose, que causam 3 síndromes clínicas. Então, quando a gente ingere algum alimento que possui a lactose, que é o açúcar do leite, ela vai ser degradada em galactose e glicose. E a galactose ainda vai ser degradada por uma via metabólica que é composta por 3 enzimas diferentes e vai resultar na glicose. Então, quando uma dessas enzimas elas não funcionam, elas vão causar um determinado tipo de galactosemia. Essas doenças elas têm um padrão de herança autossômico recessivo e causam disfunções hepáticas e renais, deficiências cognitivas e cataratas. E o tratamento consiste na restrição da galactose da dieta. Outro erro inato no metabolismo que também pode ser tratado a partir de fórmulas é a fenilcetonúria, ou PKU, que a gente já ouviu falado dela na aula passada, relembrando que ela ocorre devido à deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que é responsável pela transformação do aminoácido que está presente nos alimentos, a fenilalanina, em tirosina. Quando essa enzima está defeituosa, ela não funciona, a fenilalanina ela é transformada em ácido fenilpirúvico. E esse composto ele vai se acumular no corpo dos indivíduos, causando lesão cerebral permanente. Essa doença tem um padrão de herança autossômico recessivo.
Bebês não tratados desenvolvem microcefalia e atraso global no desenvolvimento, e o tratamento é feito com restrição de fenilalanina na dieta. O tratamento precoce é muito eficaz na prevenção da deficiência intelectual, mas os adultos que interrompem a dieta ainda correm o risco de transtornos do humor e cognitivo, incluindo função executiva diminuída. Então, o tratamento ele é vitalício. Outro tratamento é a terapia de reposição enzimática, que consiste na administração periódica por via venosa da enzima específica deficiente no paciente. Essas enzimas específicas elas são produzidas com tecnologia de DNA recombinante em células contínuas humanas, fibroblastos, ou em células animais ou em células vegetais. As enzimas da terapia de reposição enzimática, elas possuem resíduos de manose 6-fosfatos e são a partir deles que elas conseguem entrar na célula dos pacientes. O tratamento é o transplante de medula óssea, também conhecido como transplante de célula-tronco hematopoética, que consiste na administração de células-tronco hematopoéticas saudáveis a pacientes com medula óssea disfuncional. Isso ajuda a aumentar a função da medula óssea, levando à geração de células funcionais que podem substituir as disfuncionais. Existem dois tipos de transplante, o autólogo e o alogênico. O autólogo é quando as próprias células dos pacientes são coletadas, e aí é feita a terapia gênica, que eu vou explicar mais adiante. E, posteriormente, as células são infundidas novamente no paciente. No transplante alogênico, as células vêm de um doador saudável que possui uma composição genética semelhante à do paciente. Um dos erros inatos do metabolismo que podem ser tratados com a terapia de reposição enzimática e o transplante de célula-tronco hematopoética são as mucopolissacaridoses, que eu vou chamar a partir de agora de MPS. As MPS são uma família de erros inatos no metabolismo causadas por deficiência de enzimas lisossômicas responsáveis pela degradação dos glicosaminoglicanos, que a partir de agora eu vou me referir como GAGs. Existe uma variedade de manifestações clínicas, e entre elas características faciais grosseiras, que podem estar associadas a distúrbios comportamentais e neurológicos. Na literatura estão descritos 7 tipos de MPS que são causadas por 11 deficiências enzimáticas. As MPS são autossômicas recessivas, com exceção da MPS do tipo 2, que é recessiva ligada ao cromossomo X. Os tratamentos atualmente disponíveis, que são a terapia de reposição enzimática e o transplante de célula-tronco hematopoética, possuem algumas limitações, porque essas enzimas não conseguem atingir alguns órgãos de difícil acesso, como, por exemplo, articulações e ossos. E aí essa condição ela não é corrigida. Então, por conta disso, dessas limitações, se busca novas terapias. Uma de novas terapias propostas para o tratamento de erros inatos no metabolismo são a terapia gênica, que consiste do fornecimento de genes funcionais no interior de células com genes defeituosos. E aí, para que a gente consiga colocar esse gene funcional dentro de uma célula, a gente precisa proteger ele, porque se a gente coloca um gene no citoplasma de uma célula sem uma proteção, ele vai ser degradado. Então, para isso, a gente utiliza vetores não virais, que são partículas de nanotecnologias, que vão proteger o DNA e levar ele até o citoplasma da célula, ou a gente também pode utilizar vetores virais, que são genes, que são vírus editados em laboratório, que não possuem a sequência de replicação que causam a doença, que também vão proteger o DNA e vão levar ele até o interior do núcleo. Além disso, existem 2 tipos de abordagem. Uma abordagem in vivo, onde o gene terapêutico é introduzido diretamente no paciente, ou uma abordagem ex vivo, onde as células dos pacientes elas são removidas. A terapia gênica ela é feita em cultura de células e, posteriormente, essa célula é introduzida novamente no paciente.
Além da terapia gênica, existe a edição gênica, que consiste na realização de mudanças precisas, como, por exemplo, a inserção, deleção ou substituição no DNA em locos específicos utilizando nucleases, ou também conhecidas como tesouras moleculares. Então, a edição gênica ela se baseia no mecanismo no mecanismo básico da célula de corrigir quebras na dupla fita do DNA. Então, quando ocorre uma quebra na dupla fita do DNA, ele pode ser corrigido por junções não homólogas, que é simplesmente a união dessas duas extremidades que estão quebradas, ou ela pode ser feita por reparo direto por homologia, que é quando é fornecido um DNA molde, que vai ser utilizado para corrigir essa quebra. Então, existe várias nucleases que se baseiam nesse princípio de quebra da dupla fita, que são as dedo de zinco, as Talem e o sistema CRISPR-Cas9. Além disso, a edição gênica ela pode ser realizada do mesmo jeito que a terapia gênica, em vivo, quando a edição é feita diretamente no paciente, através de vetores virais e vetores não virais, ou ex vivo, quando as células elas são editadas fora do paciente, e aí depois são realmente novamente introduzidas no paciente. Atualmente, o sistema de edição gênica mais utilizado e mais famoso é o sistema CRISPR-Cas9. Então, é a ferramenta de edição gênica que eu trabalho e eu vou falar um pouco mais sobre ela. O sistema CRISPR-Cas9 concedeu a Emmanuelle Charpentier e Jennifer Doudna, eu não sei falar muito bem o nome dela, o Prêmio de Nobel de Química em 2020. Pelo desenvolvimento de uma ferramenta de edição genômica. Então, a Emmanuelle ela descobriu um RNA que faz parte do antigo sistema imunológico de bactérias, que consegue desarmar vírus por meio de clivagem do seu DNA. Então, ela iniciou uma colaboração com a Jennifer, que tinha muita experiência em trabalhar com RNA, e juntas elas criaram a ferramenta de edição gênica, o sistema CRISPR-Cas9. O sistema CRISPR-Cas9 ele é muito famoso por conta da sua versatilidade. Ele pode ser utilizado em várias situações. E uma das propostas de utilização desse sistema é como uma ferramenta de edição gênica para o tratamento de doenças monogênicas, como, por exemplo, os erros inatos no metabolismo. Então, o sistema CRISPR-Cas9 consiste de uma nuclease, que a gente chama também de tesoura molecular, que consegue cortar o DNA numa região específica, e o RNA guia, que vai guiar essa nuclease até o local no genoma que a gente quer realizar a clivagem. Quando a Cas9 ela corta o DNA, desculpa, vou começar de novo. E aí, quando a Cas9, quando o RNA guia encontra essa região específica que a gente quer realizar a clivagem, a Cas9 vai lá e corta o DNA. E além disso, a gente também fornece um molde com o DNA que possui a sequência correta que a gente quer corrigir. Então, é basicamente assim que essa terapia vai funcionar. E aí, gente, agora eu vou falar um pouco, bem resumidamente, da minha pesquisa de doutorado, que eu trabalho com a MPS do tipo 1, que eu já havia falado anteriormente dela. Ela é causada pela deficiência da enzima I2A, e ela é uma doença multissistêmica e possui várias características, entre elas complicações ósseas e articulares. E como eu já havia falado anteriormente, as terapias atualmente disponíveis elas não corrigem essas complicações. Então, a minha proposta é utilizar o sistema CRISPR-Cas9 como uma terapia inovadora para o tratamento dos problemas articulares da MPS do tipo 1.
Então, meu projeto de doutorado ele foi dividido em duas partes, uma parte in vitro, onde eu testei a edição gênica em células do líquido sinovial das articulações de camundongos que tinham MPS1, para saber se esse sistema iria funcionar. E aí, esse sistema funcionou, deu certo, eu consegui fazer a edição dessas células, elas passaram a produzir enzima, a atividade enzimática aumentou, e aí eu comecei a fazer meus experimentos em vivos, que é a administração de uma injeção intraarticular na articulação do camundongo. E aí agora, nesse momento, eu estou fazendo as análises desses resultados e são bem promissores. A gente pode discutir isso na aula. Então era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada pela atenção e até mais.